Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano por aqui. Vou fazer o vídeo de hoje, pessoal, um pouco antes, tá, do mercado fechar. Eu não vou conseguir, né? Tá, gravando provavelmente sábado pela manhã. Vou ver ainda que horário que eu vou estar conseguindo gravar e postar o outro estudo para vocês, tal, da mentoria. Mas, né, vou fazer esse vídeo, né, aqui um pouco mais cedo, tá? Para a gente pensar já em algumas ideias para a semana. No final de semana eu mando, né, no grupo, na lista de transmissão, né, o estudo completo, tá? Com um texto ali para a gente estar pensando melhor um pouco mais em possibilidades. Com o mercado fechado, né, já que a gente ainda tem ali mais de 3 horas ali para o nosso mercado se encerrar. Primeiro ponto, tá, pessoal? Quando a gente tem, né, uma movimentação extrema, né, quando a gente tem uma movimentação extrema, é interessante você pensar, né, que essa movimentação extrema ela pode levar a uma reversão, tá? Principalmente, né, se os tempos gráficos, né, te derem razão, né, para que essa reversão aconteça. Aqui você está vendo, né, o mercado deixando, né, um primeiro retorno, tá? A média móvel de 20. Normalmente esse primeiro retorno à média móvel de 20, se você fosse, por exemplo, fazer essa venda, né, essa venda teria que ser técnica, numa movimentação de uma, duas, três puxadas, o mercado concluindo, né, um pivô, alvo de pivô, né, onde, né, já chegou numa condição, né, desses compradores, né, realizarem lucro, tá, que é em alvo, assim como, né, os vendidos realizaram lucro no primeiro alvo, né, desse pivô, é um pivô amplo, o primeiro alvo é o de melhor probabilidade, né, a gente já bateu isso em outros estudos, né, também tá naquele PDF de vocês, então, né, o primeiro alvo, né, se você conseguir participar, ele é o alvo de melhor probabilidade. Então, a venda, né, por exemplo, nesse sentido, se você fosse fazer, ela tinha que ser longe da média móvel de 20. Você tem uma insight, que é o modo rompimento, e você tem uma movimentação de uma, duas, três puxadas. É uma boa barra de baixa. Então, você já teria que deixar, né, a sua ordem stop, né, de venda na perda da mínima. Isso para um retorno a 20, tá? A princípio, quando você faz esse trade, ele é um trade de retorno a 20. A gente não vende na cara da 20, né? Sendo ela ainda, né, o primeiro teste depois, né, de uma série de mais de 20 barras, né? Isso é contra as nossas regras. Então, né, falando um pouco sobre aquilo que a gente havia conversado, né, nos estudos de ontem e antes de ontem, no estudo de antes de ontem, pessoal, a gente falou que o mercado, né, de ontem, né, que o mercado ele acabou, né, conseguindo uma boa movimentação de baixa. Os vendidos eles tentaram fazer um gap de média nessa barra 1, mas aí ele abriu, né, nessa condição de movimentação de três puxadas e isso daqui se tornou uma movimentação de alta desde a abertura. Apesar de ser uma movimentação de alta confusa, foi uma movimentação de alta desde a abertura, que inclusive, né, levou a uma outside bar ali, né, no gráfico diário. No gráfico diário, né, quando a gente apresentou o estudo, a gente falou que essa, né, era uma barra que normalmente é uma barra de continuidade, mas ela é melhor quando ela está saindo das médias. Aqui ela não está saindo das médias, ela está já afastada das médias por uma série de barras. Isso daqui foi um ponto, né, relevante, por exemplo, para a gente não pensar em comprar tão alto, porque a gente também não quer comprar tão alto, tão longe das médias. Ainda, né, aqui no gráfico diário, quanto à contagem de barras, né, pessoal? A gente teve aqui, ó, uma movimentação de alta que também acabou sendo, né, em micro canal fraco, né, porque tem barras negativas, mas os vendidos não estavam fortes o suficiente, por exemplo, para trazer a mínima de uma barra abaixo da mínima da barra anterior, tá? E aí você tem aqui, ó, um fraco micro canal. Aqui você tem uma L1, certo? A primeira perda de mínima. Como ele fez nova máxima e perdeu mínima, aqui é uma L2, tá? Então na própria barra ali, né, ele retoma a mínima e já faz a nova máxima, né, que é a condição para que o preço possa ter, né, dessa vez aqui uma L2. Então aqui a gente chegou próximo da média móvel de 9, tá? Aqui no nosso gráfico diário. Aqui nos 60 minutos a gente já explorou, né, algumas condições, né, que nos levavam a uma possibilidade, né, dos vendidos conseguir o gap de média no dia de hoje. Tá? Por quê, né, Luciano? Porque eles conseguiram uma boa movimentação de baixa, né? Eles não conseguiram gap de média nessa barra, mas conseguiram uma boa movimentação de baixa. E a gente tinha um topo mais baixo. Um topo mais baixo, né, é a possibilidade, né, do mercado falhar de conseguir a nova máxima, que seria manter a estrutura de baixa, e quando ele falha uma nova máxima, ele tem a condição de fazer uma nova mínima, né? E a nova mínima, né, a princípio, né, desse movimento mais amplo é essa, e a nova mínima
do movimento mais curto seria essa daqui. Essa daqui, inclusive, era um ponto de inflexão, tá? A gente também usou, né, a contagem de barras aqui nos 60 minutos, né, que é como uma L1, uma L2, e caso, né, tivesse perda de mínima, seria, né, uma L3. Isso tudo nos 60 minutos. Por localização, pessoal, a gente não vende um gap de média, tá? Luciano, aqui é tendência. Tem muito mais de 20 fechamentos aqui trabalhando acima da 20, tá? Eu tenho gap de média de 2 barras. Né? Eu não vendo, né, um gap de média. Principalmente, né, não vendo não, né? A gente não vende, né, exatamente na condição de um gap de média. Principalmente se ele tiver um fundo anterior. Porque aí eu tenho um suporte mais um setup de compra. Né? E aí eu preciso do rompimento, né, tendo ainda a possibilidade do setup de compra levar algum tipo de repique de alta. Então, dentro desse cenário aqui, a gente havia conversado, né, que a gente não poderia estar vendendo, né, por essa razão, por razão do setup. Então, aqui no gap de média, né, já pensando em movimentação, né, falando, né, um pouco sobre possibilidades para segunda-feira. O gap de média, pessoal, ele é a transição, né, dessa tendência para uma lateralidade. Se ele é a transição da tendência para uma lateralidade, isso indica que, a princípio, né, dentro da premissa do gap de média, ele pode fazer algum tipo de teste da máxima da tendência. A gente nunca sabe onde vai ser. Às vezes, em alguns momentos, a gente tem alguns níveis de resistência, onde o preço pode parar. E às vezes a gente tem até alguns magnetos, né, já que a gente está falando sobre lateralidade. Como a gente está falando sobre lateralidade, esse gap aberto ele pode atuar como um magneto. Né? O preço é uma pequena região sem negociação. Então o mercado poderia vir e fechar, né, esse gap. Né? Isso fecharia esse gap. Região de POC. Essas regiões são regiões de volume. Então, para um vendedor, é melhor ele vender alto, principalmente se agora a fase for lateralidade ou reversão. Dentro, né, desse sentido de transição, mesmo sendo lateralidade, vender alto é bom. Sendo reversão, vender alto é bom. Então, que o preço chegue, né, nessa região aqui, mais interessante, por exemplo, a vendidos participáveis, podem ficar ausentes até que o mercado alcance alguma dessas regiões. Preferencialmente, Luciano, que ele não faça essa nova máxima, porque aí se a gente tiver algum padrão de venda nos 5 minutos, na segunda-feira, por aqui, acaba sendo interessante para quê? Para que a gente tenha, né, o mercado vindo tentar fazer pelo menos a nova mínima prévia, né, que é a mínima que ficou. Então, se ele falha a nova máxima, dentro desse mesmo racional, né, ele falha a nova máxima, ele pode vir fazer nova mínima. Ele falha a nova máxima, ele pode vir fazer nova mínima. Então, quando ele mantém ou ele inicia nessa possibilidade de uma estrutura de baixa, é mais provável que ele consiga, né, renovar uma mínima. Então agora a gente já não tem mais aquela fase de tendência forte dos 60 minutos, né, que a gente veio trabalhando, né, pessoal, setups de compra, né, nesse sentido. Falamos ainda essa semana, né, nos estudos que eu mandei para vocês, que o M2B ele não é um setup de toque, tá? Dentro da metodologia do Brooks, ele é um setup de reação. Nem sempre essa reação é o toque direto da média. Muitas vezes essa reação ela vem de algum tipo de estrutura. Fundos duplos, né? Bandeiras de alta em forma de fundo duplo. Por que a gente fala que o gap de média ele tem melhor valor quando ele está dentro de um fundo anterior? Nem sempre tem. Às vezes vai ter um movimento de alta, não ter essa correção e quando ele vem direto. Não tem, né, o fundo duplo aqui, porque não havia, né, um ponto de pausa do preço anterior. Mas quando tem, se eu estou numa tendência de alta, mesmo que ela já tenha perdido força, eu tenho a possibilidade disso aqui atuar como uma bandeira de alta em forma de fundo duplo, mesmo que isso não retome a tendência. Tá? Por isso, né, que ele tem o melhor valor quando ele consta dentro de um fundo duplo ou consta dentro de um topo duplo. Então, dentro desse cenário, né, aqui a gente tinha o fundo duplo. E lógico, né, para que tenha continuidade, ele precisa de rompimento e continuidade. Aqui você não vê continuidade em momento nenhum. Você vê uma barra que fecha com muito pouco, né, do seu corpo abaixo da mínima, né, do fundo duplo e a barra seguinte nega. E aí a barra seguinte volta, fecha abaixo, a barra seguinte nega. Eu tenho a construção do gap de média, né? E aí eu não tenho também a comunicação, né, de um rompimento e continuidade. Aqui teria primeiro alvo, aqui embaixo teria segundo alvo, tá? Mas não aconteceu. Então ele estava dentro de um parâmetro que acaba sendo interessante para a força dos compradores, que é um padrão de fundo duplo vindo de pós-tendência de alta. Pós-tendência, porque agora tem um gap de média, a gente tem, né, a possibilidade de lateralidade, né, ou mesmo, né, uma reversão. A lateralidade, a reversão do gap de média, também é similar à lógica, né, do setup do M2B. Ele pode derivar de alguma estrutura, ele pode derivar de um topo duplo, que seria a possibilidade de uma bandeira final.
Ele pode derivar de uma possibilidade de uma wedge, né? Uma wedge top, né? Que seria no topo de uma tendência de alta, tá? Então, dentro, né, desse racional aqui também, ó, você vê, Luciano, tá aqui o M2B. O M2B, ele é essa reação que levou a essa movimentação de alta, tá? E não somente o toque na 20. Então, muitas vezes o mercado faz isso, ele fica trabalhando em cima da 20, fica trabalhando em cima da 20 até ele montar algum tipo de estrutura. Aqui ele trabalhou com fundo duplo, aqui ele trabalhou com uma wedge, tá? Então, tem, né, essa devida atenção à construção do setup. A tendência só perde força, só tem a fase de transição quando você tem o gap de média. Teve o gap de média agora, né, eu já não estou mais esperando o rompimento desse topo para uma movimentação de alta. Pode acontecer? Pode. Em fortes tendências, o Brooks traz que, mesmo com gap de média de 2 barras, a tendência ela pode ser retomada. Mas a gente não para de esperar. A gente para de esperar porque isso já não é mais, né, a consequência mais comum. É um novo rompimento de alta, tá bom? Falamos aqui que uma movimentação de uma, duas, três puxadas com topo duplo ainda é um padrão vendedor também, que seria uma wedge com com topo duplo mais baixo, tá bom? Então, dentro dos 60 minutos, mesmo, né, que seja um microcanal, né, opa, Luciano, o mercado fecha aqui, ó, digamos que ele fecha aqui em um microcanal de alta, né, dessa maneira. Eu não posso estar comprando aqui, tá? Mesmo sendo microcanal, não posso estar comprando. Aí a gente vai ter que esperar a condição de lateralidade, né, o mercado fazer L1 e fazer talvez uma L2, porque é o que se encaixa dentro da metodologia. Né? Quando tiver um ciclo forte, a gente precisa de uma segunda entrada. Tá? Então, normalmente, a primeira entrada a gente não faz se o ciclo for muito bom. Então, a gente está na possibilidade, a gente está na terceira barra, ainda tem ali mais de 3 horas para o nosso mercado fechar, então pode fechar em microcanal também. 15 minutos, pessoal. M15. No M15, pessoal, não era tendência no dia anterior, né? O mercado abre abaixo da 20, ele consegue big up, big down, big up, big down, né? Então ele estava numa condição de uma movimentação bastante lateral. A gente até citou que é um canal, mas era um canal que estava com muita atividade lateral. Então eu tinha condição, né, de visualizar essa movimentação aqui, seja ela, né, como, né, uma wedge com um topo duplo, tá? Se eu olho nesse sentido, ou eu posso visualizar as últimas 3 puxadas e visualizar somente uma wedge. De todas as maneiras, fica no mesmo ponto, tá? Se eu tenho uma movimentação de uma, duas, 3 puxadas, é óbvio que eu estou olhando onde está meu ponto de inflexão. Por quê? Porque se ele renova isso daqui, eu tenho perna 1, né? Mesmo que o mercado suba, eu teria a premissa dele fazer pelo menos uma nova mínima, né? Que seria uma perna 2 de baixo, tá? Como era lateralidade aqui no 15 minutos, a gente falou, né, que o mercado poderia reverter isso aqui de maneira um pouco mais fácil, tá? Por conta de não ser tendência aqui. Por que, como assim, Luciano? Quando aqui é tendência, né, vejam só, a barra 1, né, do 15, quando ela fecha aqui, ela não fecha fazendo um retorno a 20. Ela não fecha fazendo, por exemplo, um gap de média. Eu não posso dizer que isso daqui é um gap de média. Por quê? Porque eu tenho o preço ali com 10 fechamentos acima da 20. Eu tive uma série de fechamentos abaixo da 20 aqui no momento anterior. Já tive um gap aqui de uma barra. Então eu não posso chamar isso daqui de tendência. Então eu não tenho a tendência num tempo macro para me apoiar, tá? Tem momento que a tendência é tão forte no 5 que ela se estende para o 15 minutos. E aí quando a gente tem o gap de média no 5, ele normalmente acaba sendo um retorno à média móvel de 20, tá? Lá no 15 minutos. Certo? Então, isso, né, quando essa tendência é duradoura. Isso aconteceu, tá? Nessa tendência em momentos anteriores, tá? Teve um momento anterior, né, aqui, né, enquanto ainda estava naquela fase de movimentação de alta, né, que quando, né, o mercado chegava aqui, ó, nessa condição de gap de média, lá no 15 minutos você via o mercado no máximo, né, voltando até a média móvel de 20. Aqui, um emaranhado de lateralidade, mas lá no 15 minutos, né, ainda não era um cenário, por exemplo, extremamente vendedor. Ó. Vou marcar essa região e vou marcar essa outra região aqui, ó. Tá? Só para a gente ligar aquela ideia, né, de estar ligando os pontos, né? Aqui, ó. Veja que eu marquei duas regiões, ó. Vou colocar aqui no 15 minutos. Ó, toda aquela movimentação que foi o gap de média lá nos 5 minutos, aqui era só um retorno a 9, porque o impulso era muito forte. Toda aquela movimentação que foi aquele outro gap de média lá nos 5 minutos, né, que parecia que estava revertendo, aqui era só um retorno a 20. Ou seja, aqui a gente estava num cenário de M2B, tá? Depois, aqui no 15, ó, veio chegar o gap de média, tá? Bem depois. Então, dentro, né, dessa leitura casada, né, entre os tempos gráficos, e eu não posso esquecer dos 60 minutos, né? Porque nos 60 minutos, né, algumas dessas movimentações, ó, nem
retornando as médias, inclusive estava, né? Quando chega a ter o M2B aqui no 60, lá no 5 parece que já teve uma grande reversão, tá? Por isso que muitas vezes o mercado reage e retoma essas movimentações, tá? Não só ligando, né, essas leituras, tá bom? Então, aqui aquela venda que a gente falou que a gente não faz, né? A gente não faz vendas em cima da média, a gente não faz venda, né, na cara de um primeiro toque da média, porque é contra, né, nossas regras de estudo. Aqui, né, pessoal, a gente tem um movimento muito forte. Se ele conseguir, né, voltar para essa movimentação, seria, né, basicamente o racional, né, de uma volta em V. A maioria das voltas em V, né, elas acabam tendo um reteste antes de voltar. Ela acaba não sendo essa movimentação que vem, por exemplo, de uma vez e já faz. Questão de pivô, né, esse pivô aqui ele tem rompimento, tem continuidade, tem gap aberto, né? Deixa eu só ver se eu consigo marcar ele aqui. Tem hora que o Profit apronta essas. Bom, deixa eu colocar outro aqui, a gente já coloca aqui no segundo alvo. O segundo alvo já é uma nova máxima, tá? Primeiro alvo, melhor probabilidade, né? Mais fácil de ser alcançado. Deixa eu desmarcar essa ferramenta aqui agora também, tá? Então, no 15 minutos, pessoal, dia de hoje, né? Falando um pouco mais sobre o dia de hoje, porque o dia de hoje, ele é um dia que teve uma certa diferença de dias anteriores. Por quê, Luciano? Porque no dia de hoje, a barra 1, né, tanto a barra 1 do 5 como a barra 1 do 15, ela é uma barra de reversão. Essas barras de reversão, né, o Brooks ele trabalha essa leitura no livro 3, tá? Uma barra de reversão é uma barra que reverte o maior número de fechamentos de uma única vez. Ou seja, o seu fechamento, ele tem que reverter o maior número de fechamentos. Quantos fechamentos essa barra aqui ela reverte? Ela reverte cerca de 33 fechamentos. Dentro da literatura, o que o Brooks fala sobre uma barra de reversão, né, que reverte, por exemplo, muitos fechamentos? Ele fala que apesar do stop ser caro, a melhor predisposição é que essa movimentação ela vai ter continuidade por 5 a 10 barras e pelo menos duas pernas, tá? Então, vejam que a gente tem, né, a metodologia nos dando, né, a possibilidade de uma entrada para uma continuidade por 5 a 10 barras. Até onde a gente vai levar isso? Até algum tipo de alvo, né? Aqui o rompimento, Luciano, desse pivô, né, ele passa sem correção ou com correção? Sem correção. Né? Na barra de rompimento, a barra seguinte já deixou um gap aqui, ó. Você não viu, né, a barra voltando, por exemplo, e fazendo isso daqui, ó, fazendo uma H1, né, nesse micro canal. Não teve. O mercado passa reto. Apesar de ser uma barra de reversão, ela tem um corpo de baixo. Tá? Então ela não é força suficiente nem mesmo para ter uma retomada de máximo, ou seja, nem mesmo causou uma H1. Tá? Isso ela é a barra seguinte, né, a barra de rompimento. Então, a barra 1 do dia ela te dava a condição de você usar o setup da primeira barra, né, buscando o alvo, né, do corpo, tá, da barra 1, já que a barra 2 já ela por si só ela retoma, né, a continuidade dessa movimentação, ou seja, ela já perde mínimo. A barra 1 do 15 minutos ela dá igual, né, leitura. Eu também tenho uma grande barra de reversão que reverte, né, pelo menos, ó, 34 fechamentos. Então a barra do 15 ela reverte muito mais. Sozinha, uma única barra reverte 34 fechamentos. Em que momento anterior, né, disso daqui que você está vendo aqui, ó, no gráfico, você está vendo uma barra dessa que reverte 34 fechamentos? A gente está falando de uma barra. Eu não estou falando desse conjunto de barras. Ó. Aqui são 4 barras para chegar nesse momento. Aqui é uma barra. Tá? Então, uma barra de reversão ela é uma barra grande que fecha perto da sua mínima e que reverte o maior número de fechamentos. E ela tem premissa de continuidade por pelo menos 5 a 10 barras e, né, duas pernas. Foi o que aconteceu aqui no 15? Aqui no 15 foi exatamente isso. Né? A gente tem cerca, né, de 5 a 10 barras. Olha, aqui na nova mínima eu tenho 10 barras, né, tenho 11 barras. E aí eu tenho, né, uma grande puxada, uma retomada, depois eu tenho uma segunda perna. Se a gente for fazer aquela contagem de perna exatamente clássica, né, pessoal? A perna 1 ela termina na hora que há a primeira correção. Então a perna 1 ela acaba terminando aqui, porque foi aqui que a mínima mais baixa, quando teve o momento de retomada. E aí quando ele faz uma nova mínima, a gente tem uma perna 2. E aqui já seria, né, uma perna 3, uma wedge, uma movimentação de 3 puxadas. Tá? Então se a gente fosse contar retomadas, né, a gente contaria aqui como H1, aqui como H2 e aqui
claramente, né, uma H3, tá bom? Na verdade, aqui é H4, né, pessoal, na leitura de hoje. Por que H4, Luciano? Eu tenho aqui uma H1, eu tenho aqui uma H2, né? Essa movimentação, né, essa barra, né, ela perdeu mínima, retomou máxima, depois ela voltou e fechou negativa, tá? Foi a formação dela. Então, para que tenha uma H2, eu preciso primeiro da perda de mínima, certo? Então, ela perdeu mínima, renovou máxima, voltou e fechou negativa. Então, dentro desse cenário, eu tive já aqui H1 e aqui H2, porque ela perdeu mínima primeiro. Luciano, se ela não tivesse perdido o mínimo primeiro, se ela tivesse pelo primeiro subido e depois descido, né, a gente continuaria ainda na mesma condição de H1, tá? Porque para ter H2 ele precisa primeiro perder mínimo. E aqui, Luciano, depois, né, eu tenho perda de mínima, certo? Perda de mínima, e eu tenho retomada de máxima. Então essa daqui acabou sendo uma H3 e aqui, né, uma H4. H4, né, dentro ainda da literatura, seria uma wedge com fundo duplo, tá bom? Então, dentro desse cenário, né, seria essa uma possibilidade de leitura. Eu queria reforçar com vocês, né, um trade, tá? Que a gente veio conversando, né, durante essa semana e eu printei e mandei alguns exemplos para vocês. É um trade de localização. Não façam ele sem treinar o suficiente. Ou seja, sem treinar muito, tá? Sem fazer um monte de backtest, tá? Luciano, quando o preço chega na média móvel de 200 e ela tem inclinamento, ou quando o preço chega na 200 e ela estava, né, a muitas barras sem nenhum toque, a 200 tende a atuar como um suporte ou resistência. Só a 200, esquece. Se você quer usar só a 200, não usa isso, tá? O que mais que eu posso usar, Luciano, junto com a 200? Onde que vendedores vão realizar lucro, pessoal? Né? A gente trabalha com projeção de alvo, né? A gente trabalha com movimento projetado. A gente inclusive falou, né, que o primeiro alvo normalmente é o que tem melhor probabilidade, né? Dentro de um estudo de probabilidade, o primeiro alvo é o que é melhor alcançado, né? Se você focar extremamente no primeiro alvo e você pegar pré-rompimentos, né, condição, né, lógico, a favor de contexto, né, a probabilidade de você ser bem sucedido, né, buscando primeiros alvos, ele é muito alta. Porque o primeiro alvo ele é de melhor probabilidade. Onde que esses vendidos que venderam toda essa movimentação aqui, ó, eles vão estar realizando lucro? Em alvos, tá? E aí o mercado chegou nesse primeiro alvo, chegou, né, na média móvel de 200 pela primeira vez. Vejam a distância que o preço estava das demais médias na hora que essa barra aqui, por exemplo, ela fechou, tá? Ó, eu estou deixando uma linha reta. A 200, né, assim como o fundo anterior, né, ele precisa de aproximação das médias para ter rompimento e continuidade. É muito raro você ver um grande rompimento acontecer muito afastado das médias, tá? Isso, né, normalmente é mais movido por notícia, mas movimentos padrão, né, é mais raro você assistir isso. Então, onde que esses vendedores eles vão realizar lucro? Eles vão realizar lucros em alvos. Aqui o mercado alcançou o primeiro alvo. Isso daqui foi uma venda, pessoal, bastante climática, né? Quando é uma venda climática, o preço médio de quem vendeu toda essa barra, ele vai ficando cada vez mais baixo, porque ele foi vendendo pedaço por pedaço várias vezes. Então o preço médio dele não está aqui em cima, o preço médio dele vai baixando. Então ele precisa de uma certa lateralidade para ir realizando lucro. Então o mercado tem realização de lucro, ele sobe um pouco, né? Pode se vender um pouco mais, pode se comprar, né? Ou seja, realizar lucro, né? A saída dos vendidos são compras, e aí você pode realizar lucro de maneira mais forte, depois você pode vender mais um pouco, depois você pode sair, né, de sua posição, tá? Se você está vendido, a sua saída é uma compra, né? E aí isso daqui recheia, né, o book de ordens de compra. Por isso que essa compra, né, se você fosse fazer no risco, seria você comprar na região de primeiro alvo. Tá? Você teria que comprar aqui embaixo. Aqui você poderia comprar? Não. Tá contra as regras daquilo que a gente faz. A gente não compra H1 pós micro canal. Eu tenho uma, tenho duas, tenho três, tenho quatro barras de baixa sem correção, eu tenho um micro canal. Aqui é uma H1, eu não compro H1. Se eu quiser comprar antecipando a H2, porque o mercado já deu alvo, porque eu estou lá na posição, né, de construção do gap de média dos 60 minutos, eu posso comprar uma nova mínima, posso comprar uma falha, né, de rompimento de uma lateralidade. Se eu estou comprando uma falha de rompimento de lateralidade, eu estaria antecipando, né, a entrada, por exemplo, de uma H2. Tá? Então, seria essa, né, uma condição. Comprando próximo, né, do primeiro alvo. Comprando, por exemplo, uma movimentação de 3 puxadas. Né? Então,
maneiras, né, que a gente conhece de ponto de compra. E por que comprar baixo? Porque eu quero comprar longe da média, eu quero comprar longe da 9, eu quero comprar longe da 20. Para quê? Para que eu tenha esse espaço de retorno. E isso daqui não é para você fazer o tempo todo, é para você fazer quando o contexto te der a possibilidade de uma reversão. Hoje, o gap de média dos 60 minutos, ele era a possibilidade, né, de uma reversão de alta, porque esse setup é dos 60 minutos, tá? E aí é só isso que é a única explicação plausível que a gente consegue ter no mercado para isso daqui, né, para todo esse desenvolvimento de uma movimentação de alta. Porque isso é uma movimentação que se repete. Ah, Luciano, isso daí se repete? Ó, a gente tinha uma tendência aqui anterior, certo? A gente está olhando aqui o 15 minutos. O mercado fez um gap de média. Ele desceu, né, e rompeu o fundo duplo anterior. Aqui é outro tempo gráfico. Gap de média, dentro de um fundo duplo anterior, ele reverteu essa movimentação ou ele fez um repique de alta? Ele fez um repique de alta, só que aqui é no 15 minutos. Só que lá a gente está falando agora de um setup, desse mesmo setup construído no 60. Ou seja, a cada 60 minutos, pessoal, a gente tem pelo menos 12 barras do 5. Né? Então, se ele faz duas barras de alta, como isso daqui, ó, por exemplo, que teve aqui no 15, ó, gap de média, né? O mercado faz o gap de média, eu tenho aqui uma barra de reversão de alta, né? Porque ela fecha acima do seu ponto médio, depois eu tenho uma barra de alta. Seria 2 horas lá nos 5 minutos. E aí ele faz uma lateralidade, depois mais um pequeno impulso de alta, tá? Então, dentro, né, desse contexto, dessa transição para uma possibilidade de reversão, o gap de média funciona muito bem, né? E aí, né, aqui, né, somando a ideia dos tempos gráficos, eu, por localização, não poderia estar vendendo exatamente na construção, aqui, ó, do gap de média dos 60, né, mas de forma alguma. Né? Vejam que quando a gente troca aqui o tempo gráfico, ó, o gap de média ele está bem aqui. Né? Ou seja, eu já tenho o preço na condição de localização de fazer o gap de média. Então, eu não posso estar vendendo no fundo duplo anterior. Tá? Ele estava dentro daquela mesma condição daquilo que aconteceu no 15. Agora eu tenho a possibilidade de transição para uma reversão majoritária de tendência. Agora eu tenho. Mas antes eu não tinha. Então agora a gente tem. Tá? Então a gente falou, né, sobre uma boa barra de reversão, barra que reverte muitos fechamentos. Gravem, né, na cabeça de vocês esse trecho, né, que é um trecho do livro 3, que ela tem premissa, e pode voltar e fazer backdash, né, isso funciona bem. O stop é extremamente caro, mas a probabilidade é extremamente alta. Onde que os compradores, pessoal, realizaram lucro, né, dessa movimentação, desse rompimento? Ó. A gente tem aqui um rompimento de alta, né, a gente tem aqui o primeiro alvo, né, desse pivô sendo alcançado aqui em 140,544, certo? Esses compradores eles realizaram lucro aqui. Aqui você viu, né, uma boa barra, né, negativa, ou seja, você viu, né, o preço fazendo, né, uma correção, que foi aquela correção até a média móvel de 20, né, que era quando a gente estava abrindo aqui nosso estudo. Tá? Então, esse primeiro toque na 20, né, depois de mais de 20 barras, é lógico que a gente não vai vender. Então, se eu fosse vender, eu ia ter que vender no risco na perda da mínima pós a insight, que é o modo rompimento, tá? Isso também seria uma venda técnica, tá? Para, a princípio, retorno a 20, seria um scalp, tá? Não é nada mais, nada menos do que um scalp. Então, o restante do estudo, né, eu vou acabar mandando para vocês, né, depois, tá? Eu vou manter esse vídeo fechado, né, só para a galera que é assinante do YouTube, para vocês, né, que são assinantes do Trade System. E eu quero que vocês reprisem, né, essa parte aqui desse setup, tá? Com responsabilidade, tá, pessoal? Ou eu quero que vocês pelo menos entendam, né, essa dinâmica do preço, né, de você parar de pelo menos estar tentando vender quando você tiver num primeiro rompimento da 200, depois de muitos fechamentos longe, né, das médias. Quer comprar? Você tem que comprar em região de alvo e tem que comprar no risco. Se tiver dojis, né, são início de lateralidade, barras sobrepostas, né? Se tiver dojis, né, a gente sabe que se eu estou comprando, por exemplo, aqui, ó, estou comprando aqui, né, pós um doji, eu estou comprando alto numa lateralidade, tá? Se eu estou vendendo, né, esse rompimento aqui, ó, né, eu estou vendendo aqui, Luciano, né, estou vendendo aqui a L1. Né, se eu estou vendendo a L1, eu estou vendendo baixo, né, numa lateralidade. Então, se eu estou vendendo baixo numa lateralidade, eu estou vendendo errado. Baixo numa lateralidade, eu tenho que estar buscando por compra. O meio, né, dessa movimentação ela atua como um magneto. Tá? Então, dentro desse cenário,
às vezes o mercado vai te oportunizar um trade de retorno na média móvel de 200, tá? Nos 5 minutos, né, a gente falou, né, sobre... Vejam que aqui a 200 estava plana e antes, né, ainda aqui, ó, o preço já tinha cortado ela algumas vezes, tá? A gente falou que a gente quer a condição da 200, né, num cenário ascendente ou descendente, né, no caso. Aqui nesse momento, ó, o preço estava tentando romper a média móvel de 200. Opa, o que mais que dá para construir, né, aqui dentro dessa movimentação? Eu tenho, né, o mercado fazendo, né, uma movimentação rápida, eu tenho o mercado levando, né, esse preço a uma condição de alvo, tá? E eu tenho, né, o mercado, deixa eu só ajustar aqui, e eu tenho, né, pessoal, o mercado, né, tentando romper a média móvel de 200 extremamente inclinada, né? Ou seja, quando ele está exatamente nessa localização, a 20 está bem aqui, ó. Então eu tenho só preço tentando romper. Então eu não vou vender essa movimentação. Eu não posso estar vendendo essa movimentação. Essa movimentação é mais comum eu ter aqui, ó, uma lateralidade. Então eu poderia estar comprando baixo, uma lateralidade por um bom tempo até as médias chegarem aqui, e aí eu ter rompimento e continuidade, ou, né, eu ter uma correção ascendente, tá? Isso é o que mais repete. Eu também trouxe para vocês, né, ali no como print, um exemplo que aconteceu no dólar, né? O que o preço fez naquele momento no dólar? No dólar ele cravou o segundo alvo, tá? Ele chegou na 200 e chegou numa wedge. Eu tenho três razões, pessoal, para o preço não passar dali. Eu tenho uma região de realização de lucro dos comprados, que é o segundo alvo. Eu tenho uma movimentação de três puxadas, uma wedge, né? E eu tenho a média móvel de 200. Tudo no mesmo local, né? Rendeu ali um trade, né, de cerca de 15 pontos. Então, é, se não for operar contra a tendência nesse cenário, né, isso é difícil de fazer, tá? Por isso que eu falei, requer muito treino, porque isso é um trade de localização, um trade de confiança, é um trade, né, que você tem muito mais feeling de mercado, né, do que qualquer outras coisas. E para ter feeling de mercado, você vai ter que fazer um monte de backtest, tá? Aqui, Luciano, eu tenho uma tentativa, né, de rompimento do fundo anterior, ó, certo? O preço tentando romper aqui, ó, um fundo anterior, tinha mais de 70 barras, eu nem poderia estar almejando, né, visualizar esse rompimento aqui nos 5 minutos, eu preciso ir para o 15. Mas aqui eu tenho uma movimentação de uma, de duas, de três puxadas, e eu tenho, né, o mercado, de novo, né, pagando, né, uma projeção de alvo. Onde que esses vendidos que realizaram todo, né, esses vendidos que realizaram todas essas vendas, né, durante essa movimentação, uma venda, né, mais difícil, eu tenho uma venda, tenho correção, tenho venda, tenho correção, né, uma lateralidade em tendência. E aí eu tenho, né, o preço alcançando o alvo. E com a 200 nesse cenário, onde que eles vão realizar lucro? Eles vão realizar lucro nos alvos, tá? O mercado ele tende a pagar primeiro alvo. Segundo alvo, nem sempre, mas primeiro alvo, né, é bem provável, tá? Que ele pague pelo menos esse primeiro alvo. Então aqui eu tenho uma wedge, tenho uma tentativa de rompimento e tenho a 200. Tenho três razões. Deixa eu só colocar aqui no dólar, só pra gente... Aqui é aquele momento, né, pessoal? Ó, de novo, né? Pensando em quê? Pensando em, pelo menos, né, a gente visualizar e encontrar razões, né, para entender onde, né, que esses compradores poderiam, né, estar realizando lucro. Aqui a gente tem um rompimento, certo? Troca de polaridade. E aí eu tenho um movimento de alta, um segundo movimento de alta, um terceiro movimento de alta. Esse terceiro movimento de alta ele tinha confluência, né, do rompimento, segundo o alvo, com a 200, né, vindo, né, com uma inclinação interessante. E a gente falou, né, que isso daqui é o primeiro toque, tá? Cuidado com vou tentar fazer uma segunda, uma terceira vez. Não, você olha para trás e vê, opa, Luciano, eu estou há bastante tempo aqui trabalhando abaixo da 200, né? E isso significa, né, para que ela ganhe inclinação, é que esse movimento se distanciou bastante dela. E quando ele se distancia bastante dela, ele acaba fazendo um retorno a ela. O Oliver fala que o preço entre a 20 e a 200 é uma trap zone, uma região de lateralidade. Se é uma região de lateralidade, eu não posso estar vendendo na 200, né? Se é lateralidade. Então eu não posso fazer isso no primeiro. Então aqui também seria um trade de localização, né, de alvo, compradores realizando lucro, saída dos comprados são vendas, né, já que o mercado, né, ele é soma zero, e aí você teria, né, pelo menos um espaço aqui, ó, de retorno
até a média móvel de 20, que é a condição, né, básica, né, do setup. Essa movimentação de 3 puxadas, né, só teria uma melhor movimentação se ele viesse abaixo da sua inflexão. Nunca veio, tá, pessoal? Então, né, façam esse estudo, né, voltem, porque às vezes o mercado ele te dá uma oportunidade. É importante você estar preparado, né, para participar, né, dessas possibilidades. 60 minutos, como falei, né, pessoal? Os setups de retorno a 20, nem sempre eles são de toque, tá? Os setups de retorno a 20, eles são setups, né, de reação. Muitas dessas reações, elas derivam de fundo duplo. Então, aqui, quando ele chegou na 20, aqui iniciou o M2B. Não quer dizer que quando ele chega na 20, o mercado vai sair reagindo rápido. Às vezes acontece, tá? Mas às vezes ele reage a algum tipo de estrutura. E o que é uma estrutura de compra? Uma bandeira de alta em forma de fundo duplo. Uma outra estrutura de compra, Luciano, o mercado chega até a média móvel de 20, eu tenho aqui numa tendência ainda de alta, eu tenho o M2B. Uma outra estrutura de compra, né, é uma movimentação de wedge, uma wedge bull flag, uma movimentação de 3 puxadas. Aqui ele abriu baixo, tentando romper, tentando fazer esse gap de média inicialmente, não conseguiu. Acabou sendo um dia de tendência de alta desde a abertura, tá? Então, né, façam, né, essa análise e vejam, né, que a condição de uma tendência ela não reverte até que você tenha, né, essa dinâmica do gap de média. Ou, né, que você tenha uma grande barra de reversão que reverta, né, uma série de fechamentos muito grande. Vamos dar uma olhada aqui no semanal, né, que a gente falou aqui na semana anterior. Aqui, pessoal, por localização, né, seria alto numa possibilidade de canal de baixo. Tá? Então, aqui no gráfico semanal, era uma por localização. A gente está falando do semanal. Lógico que ele vai dar compra e venda nos 5 minutos de maneira tranquila. Mas aqui no gráfico semanal, por localização, se isso daqui fosse os 5 minutos, aqui a gente não estaria comprando, tá? Se fosse os 5 minutos, alto num canal de baixa, não é uma localização onde a gente pode, né, exatamente estar executando compras, tá? Então, ali, né, nessa condição, a gente ainda, hoje, né, talvez vai ser atividade lateral, né, como eu falei, ainda tem algumas horas para o mercado fechar, mas um doji, né? Sendo um doji, a gente tem uma lateralidade, a gente tem dúvida, né, a princípio, quanto a essa localização. A gente tem dúvida quanto ao rompimento. No gráfico diário, né, durante a semana, a gente estava contando barras, né, pensando ali na possibilidade de uma L3, né, a gente contou a perda de mínima aqui, né, contou a perda de mínima aqui, né, L1, tivemos aqui uma L2, e falamos, né, que se tivesse, por exemplo, perdido mínima dessa inside, seria, né, a possibilidade, né, de uma movimentação de 3 puxadas seria um pequeno modo rompimento, um retorno, né, até a média móvel de 20, mais uma vez. Aí seria, né, uma venda de L3, de retorno à média móvel de 20. Como nessa movimentação não teve perda de mínima por mais barras, apesar de ter barras de baixa, né, vendidos não estavam fortes o suficiente para conseguir, ó, trazer a mínima da barra abaixo da mínima de barra anterior, isso aqui acaba sendo um microcanal fraco. E aí aqui a gente teve uma L1, né, como a gente falou, perdeu mínima, né, então eu tenho uma L1, e ele fecha acima da máxima da barra anterior. Então aqui já era uma H1, tá? É uma outside bar, só que está longe das médias. E aí agora a nova perda de mínima que acaba sendo uma L2, né? Seria uma segunda entrada, tá? Então pode também, né, ter mais continuidade. Nos 60 minutos, como a gente falou, agora sai, né, da transição de uma impulso e canal, né, pessoal, um grande impulso, fase de canal, e aí isso daqui, né, pode se tornar uma lateralidade mais ampla e até mesmo, né, uma reversão majoritária de tendência. Deixa eu só apagar um pouco dessas. A compra, né, pessoal, da H1 do gap de média nos 60 minutos, que é o tempo de leitura onde ele existe, se dá aqui, tá? Se você for antecipar, né, acaba sendo em tempo menor, né, buscando padrões de compra, né, por exemplo, como o wedge, né, que é um padrão de reversão, né? A gente sabe que a gente tem a wedge como um padrão de reversão. Então a entrada de H1, né, aqui do gap de média, né, ela aconteceu somente, né, nesse ponto. Aqui encerrou-se a fase de tendência e agora a gente está numa fase de possibilidade de lateralidade ou, né, uma MTR, uma reversão majoritária de tendência. Aqui no 15 minutos, Luciano, se o mercado quiser voltar e reverter essa movimentação, seria fácil? Sim, também não é tendência de alta aqui no 15, tá, pessoal? É similar àquela condição, né, daquela movimentação que a gente falou aqui, ó. Aqui eu tinha, por exemplo, fechamentos completos acima da 20, ó. Eu tinha cerca de 9.
Aqui, né, fechamentos completos acima da 20, ó, eu tenho cerca de 8, tá? Então tem poucos fechamentos ainda. Então se o mercado quiser voltar e fazer um novo impulso de baixa, é mais fácil, ele não está revertendo uma tendência, né? Ele está trabalhando dentro de uma lateralidade. Ele fez, né, aqui novas máximas e aqui fez novas mínimas. Reiterando, né, aquele estudo que a gente mandou durante a semana sobre triângulo expandido, quando ele faz um triângulo expandido, mais vezes a gente atua a favor, né, dessa última puxada, tá? Se ele faz, por exemplo, isso aqui, né, eu tenho o preço, por exemplo, fazendo novas máximas e o preço fazendo novas mínimas, aquilo que ele faz por último é a nossa melhor possibilidade de entender onde vai falhar. Porque enquanto ele não fizer nova máxima de novo, ele não vai ter a chance de descer menos para subir mais. Como ele desceu mais, a ideia é que ele, a princípio ele suba menos, que ele encontre algum ponto de pausa antes, né, dele fazer uma nova máxima no triângulo expandido, ou seja, uma nova máxima acima desta máxima. E aí, com o gap de média dos 60, né, ele pode falhar em alguma região. Magnetos, a gente já estuda, né, são regiões, né, sem negociação, e as nossas regiões de POC, né, que são locais de volume, né, de grande volume, que ficaram, né, são possibilidades de pegada. Então eu tenho uma POC aqui e eu tenho, né, aqui, ó, esse espaço sem negociação, que é um gap aberto, tá? Dependendo do fechamento da barra, né, aí depois eu vou mandar o estudo para vocês ali em texto lá para domingo, acredito que vai ser no domingo, tá? Para pré-mercado de segunda-feira. Tá bom, pessoal? Então, para o estudo de hoje era isso. Façam aquele backtest, né, que eu falei do 200. Ó. Vejam que até mesmo, né, aqui para movimentações, ó, dos 60 minutos. Opa, Luciano, o mercado passou um longo período aqui, ó, sem tocar a 200. Quando ele chega, né, na média móvel de 200, né, aqui dos 60 minutos, numa região de fundo duplo, vejam que ele acaba não rompendo, ele acaba gerando ainda um grande impulso anterior. Isso, né, se repete, né, em muitos toques iniciais. Nos 5 minutos você vai ver, né, melhores formas de operar. Né, aqui nos 60 minutos é um pouco mais complicado, porque nos 60 minutos ele pode passar ali 600, 700 pontos dessa região. Normalmente ele vai até algum tipo de movimento projetado, né, ou algum nível, né, de resistência, tá, ao preço. Ó. Você tinha aqui, ó, uma movimentação de uma, duas, né, três puxadas, né, também nessa mesma condição. Era também um topo duplo, né, quase que idêntico, tá, junto com essa mesma região. Então, façam, né, o devido backtest, né, porque acaba sendo, né, uma localização importante. E aí acaba reforçando em vocês a necessidade de fazer backtest e também de visualizar essa dinâmica do triplo screen. Né, porque, como falei, em alguns momentos, né, você vai ter o preço fazendo isso. Claro que nos 5 minutos, muito mais vezes. Né? Aqui, né, nos 60 minutos, vai acontecer muito menos, mas é sempre, né, nos primeiros toques, depois de uma série, né, de muitas barras. O que é mais comum acontecer, Luciano? Lateralidade ou, né, você ter algum tipo de movimentação de correção, tá? Nos primeiros toques somente. Depois que ele faz alguns toques, olha aqui os 60 minutos, ó. E aí você tem que entender onde que esses compradores, né, Luciano, eles estão realizando lucro, tá? Onde que esses compradores aqui realizaram lucro? É um rompimento da 200, ó. E vejam que isso aqui passou por bastantes pontos, ó, 1.300 pontos. Isso aqui é aquela fase de impulso, né, daquela movimentação. Bem anterior, né? Fase de impulso, né, que acaba atuando ali em canal. Mas vejam que o rompimento, né, dessa movimentação ele acaba, mais uma vez, dentro da dinâmica de uma movimentação do preço familiar, que é do preço indo até, né, devidos alvos. E que rompimentos da 200, né, iniciais, né, tendem a gerar pelo menos, né, algum tipo de correção. Tá? E aqui a gente está no M60. Aqui quase testou, né, ela enquanto ela estava numa fase mais inclinada. Aqui ela já estava mais plana. Como falei, é importante, né, que ela venha com uma certa inclinação. Né? Mais um teste onde você não tem, né, continuidade. Aqui mais um teste que você não tem continuidade. Aqui outro teste que você não tem continuidade. Então, assim, acredito que você já tem parâmetro suficiente para ver que é importante, né, você fazer isso. Nos 5 minutos isso vai acontecer um monte de vezes, tá? Bem mais vezes, né? A cada 3, 4 dias, né, que tem algum tipo de movimento mais amplo, né, isso já leva a algum tipo de toque, tá? Na média móvel de 200, tá? Então, muitas vezes, né, você vai ter a possibilidade de estar realizando, né, um trade nesse tipo de cenário. Tentativa de romper ou não rompe de maneira direta,
Então, se eu for vender, a questão é que eu não vou querer vender exatamente, né, na cara dessa média inclinada. Eu vou ter que esperar, né, o rompimento dela e das médias, né, passarem dessa média, porque aí ele entra naquela condição de Fab 4 dentro do dia, né? Quando o preço ele consegue alinhar, né, preço e médias, né, junto, né, no mesmo sentido, aí eu posso ter, né, uma reversão de tendência. A 200 é a nossa referência, tá? Para os últimos 200 fechamentos. Aqui, levemente ascendente, né, pessoal? Acabou não tendo também, né, uma grande continuidade. Você consegue ver também aqui que ele pagou o segundo alvo desse pivô e pagou o terceiro desse daqui, né? Ó, terceiro desse, né? E provavelmente o segundo desse daqui, ó. Pagou só o primeiro desse daqui, não o segundo, né? O segundo alvo desse, tá? Então, quando ela tiver uma certa inclinação e o preço chegar nela e você tiver mais razões, né, para duvidar do rompimento, talvez você consiga um trade na direção oposta, tá? Então, é um parâmetro importante, tá? Para se fazer backtest, né, se repetir, né, até o ponto, né, de você ver o hábito do dia anterior, tá? Até que você tenha, né, essa leitura. Se você pelo menos evitar, né, de vender exatamente em cima dela quando ela tiver com uma grande inclinação, né? Aqui mesmo que durante movimentação de notícia, né, pessoal, a pausa, né, do mercado exatamente naquela região. E claro, né, de novo, né, uma condição, né, de alvo, tá? O mercado ele não é absurdo, tá? Ele tem, né, as suas razões, né, as suas repetições, senão a gente não poderia estar operando, tá? Então, para o estudo de hoje era isso, né? Vamos trabalhar, né, a questão do gap de média. A gente vai, né, tentar trabalhar a condição, né, provavelmente de algum padrão de reversão alto agora nessa movimentação, tá? Caso o mercado nos dê, né, isso lá na segunda-feira. Beleza, pessoal? Então, para o estudo, né, de hoje era isso, tá? Final de semana eu vou ver em que momento que eu vou conseguir gravar, tá? A mentoria gradual para vocês. Se eu vou conseguir também esse final de semana, tá? Que tá bem corrido. Valeu, né? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus aí e até mais. Valeu!